Força-tarefa que investiga a infiltração do PCC na economia brasileira descobriu que um dos investigados criou redes de lojas de conveniência para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Cercado por tapumes, este posto no Bexiga, no centro de São Paulo, não vende mais combustível adulterado. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público apontaram que este era um dos locais onde o esquema chefiado por Mohamed Hussein Murad descarregava o metanol usado na fraude. O metanol é um subproduto mais barato do petróleo e altamente corrosivo. A Força-Tarefa descobriu que a quadrilha também usou lojas de conveniência dos postos, em nome de laranjas, inclusive de parentes. Segundo os investigadores, o dinheiro do tráfico e de outros crimes era registrado como se fosse venda de combustíveis ou de produtos. Os valores iam para contas bolsões em fintechs. Essas contas concentram movimentações de vários clientes, sem identificá-los individualmente. Depois, os recursos eram aplicados em fundos de investimentos. Uma das principais redes investigadas tem 168 lojas de conveniência. Segundo o Ministério Público, as empresas eram encerradas e repassadas para outros nomes em questão de meses, para disfarçar os crimes e dificultar a identificação dos envolvidos. Segundo o Ministério Público, uma das redes de lojas de conveniência está em nome da irmã de Mohamed Murad, Amine Murad. O objetivo primário da investigação foi mapear toda a organização criminosa, e suas atividades ao longo de toda a cadeia de combustíveis e coletar provas em relação a esses elementos. Então, esse mapeamento que nós fizemos neste momento, ele vai propiciar ao Estado a atacar o braço financeiro da organização criminosa. A investigação mostrou ainda que os criminosos ficavam de olho em possíveis novos negócios. Numa troca de mensagens que chamou a atenção dos promotores, Mohamed Murad recebeu uma reportagem que falava sobre o desenvolvimento de gasolina sintética. O subordinado que enviou escreveu: "Pode ser um bom investimento para o futuro. Vamos ficar de olho." Mohamed respondeu: "Sim, verdade. Precisa ver como sonega." E finalizou com risadas. Mohamed Murad e o homem que a Força-Tarefa aponta como sócio dele, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, estão foragidos. Ontem, a Polícia Federal cumpriu apenas 6 dos 14 mandados de prisão determinados pela Justiça. O diretor-geral da PF disse que a instituição apura se houve vazamento de informações antes da operação. Se houve esse vazamento criminoso, nós vamos sim instaurar um inquérito policial e apurar severamente o que teria acontecido para que esse resultado não fosse aquele que nós esperávamos que fosse durante o cumprimento das medidas. Numa ação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado, a Receita Federal obrigou as fintechs a cumprir as mesmas obrigações de transparência dos bancos. Há mais de 20 anos, os bancos informam à Receita Federal a origem e o destino do dinheiro dos clientes. A partir de agora, as fintechs têm que fazer o mesmo. Elas vão usar uma plataforma da Receita Federal chamada e-Financeira, que centraliza informações de clientes, abertura e encerramento de contas, movimentações, operações de previdência privada e pagamentos via Pix, TED, DOC, cartões, entre outros. A operação de ontem contra a infiltração do crime organizado e do PCC no setor de combustível revelou que essa brecha legal, que isentava as fintechs de prestar contas individualizadas do dinheiro que movimentava, permitiu a bancarização do crime. Só o BK Bank, a fintech usada pelo grupo empresarial ligado ao PCC, movimentou 46 bilhões de reais em 5 anos em contas não rastreáveis, segundo a investigação. Essas fintechs que nós identificamos, elas foram utilizadas para a introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro. E isso é um risco bastante grande. O acesso à rede bancária permitiu que os bandidos usassem fundos de investimento para aumentar o retorno de dinheiro de atividades ilegais, como a adulteração de combustíveis. Um diálogo obtido pelo Jornal Nacional mostra um então sócio de uma das administradoras de fundos criticando e até xingando o compliance do fundo, um departamento interno que zela pelo cumprimento das normas. Na mensagem, Walter Martins Ferreira III, que aparece na investigação como sócio da REAG, conversava com um homem apontado pelas autoridades como testa de ferro de Mohamed Hussein Murad, um dos chefes do esquema criminoso.
No diálogo, o funcionário de Mohamed diz: preciso documento, me ajuda aí. Walter responde: meu caro, estou pressionando também, não entendo o porquê de tanta demora. Putz, um negócio tão simples. Cara, já tô quase mandando o compliance tomar no... Os investigadores ainda não identificaram a que documento o testa de ferro de Mohamed se referia na mensagem. Walter Martins Ferreira III foi alvo de busca e apreensão ontem. O Ministério Público diz que de 2017 a 2018 ele era o responsável por gerir os recursos de Mohamed na REAG e que ao longo dos últimos anos foi assumindo a direção de diversas usinas de etanol compradas pela organização criminosa. Nós começamos a identificar sobreposições, a atuação desses gestores ou de mandatário deles nas usinas sucrocoleiras, nos portos, distribuidoras e até em postos de combustíveis. A Justiça determinou o bloqueio de 42 fundos administrados pela REAG que, segundo os investigadores, eram abastecidos com dinheiro do crime organizado. Esses fundos eram fechados e não estavam disponíveis a qualquer cotista. Esses fundos contaminados que nós identificamos que eram 100% criados para uso desse grupo criminoso, esses foram bloqueados através de cautelar fiscal, mas essas administradoras que administravam esses fundos, elas têm outros fundos, né? Esses fundos, nós, neste momento, não temos suspeita sobre eles. Não há uma contaminação indiscriminada de todos os fundos de investimento do país. Nós temos, obviamente, assim como temos fintechs sérias, temos administradoras de fundos sérias, temos fundos que são sérios que a gente deve continuar, né, confiando e aplicando o nosso dinheiro.